Pessoal, tivemos uns problemas técnicos e aí a Carla pediu pra eu chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela entra aqui. E aí vamos ver se vai entrar ao vivo. Vocês estão me vendo? Alguém fala aqui embaixo. Estamos enviando essa segurança esse um vídeo ao vivo. Agora Vamos ver. foi, tá me Agora olhando? foi. Problemas técnicos. Mas se eu te falar que eu não tô vendo essa tela ainda, você acredita? Sério? Meu pai amado. Mas peraí, que estranho. Peraí, deixa eu fechar a câmera aqui. Gente, não acredito nisso. Tá, e agora? Amiga, tá a tela preta, total. É isso, mas vamos seguir. Vamos. Vamos seguir assim. Deixa eu só confirmar se o pessoal tá vendo aqui a gente. Tá bom. Alguém confirma aí pra mim, gente. Eu sou nova nesse negócio de live. Ai, Será que fica gente, que Será que loucura. fica gravado? Fica, né? Gravado, né, cara? Fica, fica. É só. Depois a gente vê isso aí. Tá. Estão vendo a gente? Ah, Sim. Creio que sim. então tá. Então é isso. Pronto, Bom, eu vamos do vou fazer. começo. Eu ia falar agora, eu vou fazer a minha entrada aqui. Então, para o pessoal que não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host do podcast. Inclusive, não estou no meu perfil hoje. Então, hoje vamos bater um papo com a Andressa. Andressa, vamos ter que reiniciar, tá? As duas perguntas, porque infelizmente perdeu-se. Uhum. Mas Problemas eu queria técnicos. que você começasse se apresentando, tá? Vamos fazer diferente agora. Tá bom, então eu vou ser mais sucinta, já que eu não lembro o que eu falei. Mas então, eu sou Andressa. Antes de ser engenheira de produção, né? Eu sou filha do Jaf, da Ana, irmã da Vitória, do Matheus, esposa do Igor. Sou uma pessoa extremamente alegre, às vezes, e às vezes extremamente zangada, mas eu não mordo. Sou muito gente boa, quem me conhece sabe. O coração enorme que eu tenho. Hoje sou engenheira de produção e estou como engenheira de processo na UMA, que é a mineradora aqui que tem fortes, né? Uma forte liderança aqui no meu estado também. Mais alguma pergunta? Vou repetir a segunda pergunta. O que te motivou a escolher engenharia de produção? Então, desde o começo, engenharia de produção não era a minha escolha. A primeira escolha que eu fiz foi arquitetura. Prestei vestibular algumas vezes. Felizmente não passei, porque Deus sabe o que faz. E aí eu tentei engenharia de produção, porque eu me identifiquei, eu pesquisei bastante, me identificava bastante com o curso, desde nova, né? Sempre gostei de organização, matemática, não era CDF matemática, tá? Para quem achar que eu era inteligente em matemática, não, mas eu gostava. E também, como eu estudava no SESI, né, que é uma escola que acho que tem quase todo no estado, SESI Senai, eu comecei a fazer o curso técnico conjugado com o ensino médio, e aí tinha muita influência daquelas empresas grandes, né? Tipo a Vale, a Lumar. Eu disse, eu quero entrar numa dessas empresas. E aí eu fui vendo porque, assim, um encaixe do que eu gostava e o que eu queria, né? Sim, Alcançar. Então, deu certo. E aí escolhi engenharia de produção por conta disso, por esses méritos. entendi. Muito bem. E durante, né, toda a sua carreira, você passou por algumas empresas, mas teve algum momento que você, assim, vamos dizer, foi um momento decisivo na sua carreira, que você teve certeza que estava no caminho certo?
Olha, essa pergunta, inclusive, eu tenho uma resposta até recente para ela, porque antes de eu chegar no caminho certo, eu passei por algumas áreas, né? Experimentei algumas coisas, por exemplo, antes de trabalhar na indústria, trabalhei com eventos, assim, tinha muito envolvimento com núcleos de empreendedorismo. Eu tenho alguns amigos também desse núcleo que me chamavam para trabalhar em eventos. Então, eu iniciei em eventos, depois, já na engenharia mesmo, eu comecei a buscar estágios. O primeiro estágio que eu consegui foi na Secretaria de Administração Penitenciária, então foi uma experiência muito boa, também me ajudou bastante. E aí, o momento que eu tive é, a afirmação que estava no caminho certo, foi quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, né? Quando eu comecei com estagiária, teve alguns tipos de questionamentos, tipo assim, será que é isso mesmo? Eu quero essa Sim, vida. Então eu consegui experimentar no estágio e aí depois fui efetivada, então aí eu tive a reafirmação do que eu queria para minha vida, né? De ser entendi. realmente engenheira. Então, Que legal. até recente. E eu te conheci durante o período que eu fiquei na Bepro Jovem, e Uhum. durante, obviamente, da gente teve bastante bate-papo, teve algumas conversas que até então eu nem imaginava conhecer alguém de tão longe de onde eu estava. Sim. E durante, né, a gente, todo o processo, você falava bastante sobre núcleo, a gente conversava bastante, eu acho que a Bepro Jovem sempre Uhum. falou sobre, né? E você fundou o de Maranhão, no caso, junto com a Safira Nunes, é isso? Isso, a Safira Nunes, ela é de Imperatriz, né? Eu sou aqui de São Luís. E aí a gente. Cara, eu nem me lembro como eu conheci a Safira, mas eu lembro. Eu lembro, ela me mandou uma mensagem. E aí ela falou assim: Andressa, eu te conheço, tu é da BR pro Jovem. Eu queria desenvolver. Foi até, eu considero assim, que foi até uma ideia mais dela do que minha, porque eu tinha essa ideia, mas eu ainda não tinha dado o passo à frente, que foi o que ela deu, né? De ter me procurado, Entendi. vamos aqui se reunir e tal. Então, essa questão de núcleo eu sempre gostei bastante, porque antes de entrar na BEP pro Jovem, antes de entrar em todos esses itens que eu já te falei, na faculdade, desde a escola, eu participei de alguns programas desenvolvidos pelo Nexa, que Legal, também é um núcleo, né, de jovens ali que participaram de programas da Junior Achievement. Tem vários sim. programas. Eu participei de quase todos. E aí o Nex, ele é como se fosse assim, eu participei de todos os programas aqui educativos durante a escola. Agora que eu Uhum. tô fora da escola, eu vou ser aquela pessoa que vai ensinar as pessoas que estão na escola para seguirem os mesmos passos. Então, eu já participava Legal. desse núcleo. E esse núcleo já me motivava, me deixava uma pessoa bem ativa. Eu tenho vários amigos também dessa época, até hoje. Então, assim, foi um divisor de águas. E aí, quando ela veio com essa ideia do Numaemp, eu disse assim, caramba, legal, vamos fazer. Não tem ainda aqui no... Quer dizer, teve uma época, né, no Maranhão, mas acabou que não foi pra frente. E aí a gente, não, vamos fazer. Aí foi só nós duas no começo. Eu falei assim, eu conheço algumas pessoas que poderiam se interessar, que é do mesmo ciclo ali, né, faculdade. Então, assim, foi uma experiência ótima. Hoje eu vejo que ele ainda está ativo, então eu considero que Sim, a missão foi cumprida. muito bom, muito bom. E o que que te motiva hoje? Hoje você ainda continua, você, né, não ativamente no núcleo, eu digo, nem na Bepro, né? Mas você Uhum. continua tendo iniciativas diferentes. E o que que te motiva a continuar? Cara, geralmente eu ia dizer que é uma inquietude, que eu não sei o que que é, mas eu considero que é uma vontade, assim, de aprender, que eu sempre fui muito curiosa, então eu acredito que isso é o meu principal motivador, porque a partir de uma pergunta vem outras coisas, assim, sabe? Mas e se eu fizesse aquilo? Mas se eu fizesse isso? E se eu fizesse. Então, sempre foi a partir. A maioria das coisas que eu me envolvi
na época de faculdade, que inclusive eu me envolvi em tantas coisas que, assim, que foi um ganho tão grande para mim que hoje em dia eu disse, cara, eu super apoio quando eu vejo iniciativas Sim, para ajudar as pessoas, porque às vezes é só uma motivação que falta, é só uma falta de instrução. Então, o que me motiva mesmo é querer que as outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, né? De achar outras pessoas que me orientaram, que me ajudaram. Porque, assim, querendo ou não, quando você vai para uma primeira entrevista de emprego que você não tem nada, ou querer até montar um próprio negócio, ser empreendedor da vida. Essas experiências fazem diferença, porque você meio que treina elas, né? sim. Então, o que me motiva é isso. Que incrível, que incrível. E agora, Andressa, a gente não teve o primeiro contato, digo, no podcast em si, mas o Uhum. nosso projeto hoje é um projeto de extensão pela faculdade Legal, e ele libera certificado de extensão para quem assiste. Então, legal. para controlar isso, a professora que cuida, né, do projeto, a gente desenvolveu um questionário que no caso, todo podcast é feito. E o Aham. convidado escolhe uma palavra mágica para a gente estar, para os alunos, né, responderem depois. Ah, legal. Então, queria que você escolhesse a sua palavra mágica para a gente estar colocando aqui e depois está divulgando para os alunos. E lembrando, o certificado é válido para o Brasil todo, tá, gente? São os professores que emitem, tudo certinho. Então, quem tem interesse, só depois está respondendo, vai estar no meu perfil, o link, e aí só responder. Com essa palavra que eu vou falar agora, seria isso? Isso. Tá, a palavra mágica que eu escolho, essa é fácil, resiliência. Vou anotar aqui. Resiliência. Aí, eu só vou pedir para você, você consegue fixar o comentário, fazendo um favor? Só para a gente não perder. Tá. Vou fixar aqui, deixa eu ver se você fazer isso. Fixar comentário, sei. Pronto. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, depois eu vou postar o link no meus stories, vou marcar também a Andressa para quem não me segue lá, já vê tudo certinho. E eu só peço para o pessoal ter atenção na hora de responder, principalmente com documento, por favor, para depois não se perder esse certificado, tá? Legal. Andressa, continuando, inclusive um spoiler, pessoal, já tenho datas para ir para Campo Grande representar o podcast. Vou estar representando todo mundo que passa por aqui, então vou levar um pedacinho de Maranhão comigo, tá? Ai, que legal. Gente, esse projeto é muito legal. Nossa. Então eu vou levar eu vou estar levando um pouquinho, né, dos números de tudo que a gente faz, então espero representar muito bem tudo que está acontecendo. E logo, final do mês de outubro, eu vou estar lá, vou tirar várias fotos para a gente postar e vou marcar todo mundo que passou pelo podcast. Que legal. Andressa, outra pergunta que durante a hora que eu estava vendo o seu currículo, estava pensando. Você passou por várias áreas diferentes uma da outra, né? Uhum. Você acha Sim. que uma influenciou em algo assim, com certeza te auxiliou de alguma forma, mas profissionalmente uma encaixou na outra no final? Como que é isso? Assim, eu comecei em eventos, questão de bico, então isso influenciou na minha comunicação. Minha Sim. comunicação me levou no estágio da secretaria. E aí na secretaria eu desenvolvi alguns projetos, usei algumas ferramentas que eu aprendi na faculdade, então isso influenciou para que eu entrasse, por exemplo, na Avoito. Na Avoito eu trabalhei com curso, marketing de parcerias. Então, eu já juntei a comunicação que eu tive lá no evento, junto com as ferramentas que eu aprendi na faculdade, já tinha aplicado na SEAP, e aí trabalhei com uma parte mais de marketing. Aí o marketing, nossa, depois disso aí eu, nas entrevistas, me ajudou totalmente, porque eu conseguia fazer um pitch, conseguia me vender mesmo não tendo tanta experiência. Então, eu considero que foi um grande aprendizado, sabe? E quando eu trabalhei na Voito, né? é,
que também tem muito dedo aí da Bepro Jovem, porque a gente trabalhava com eles Sim. muito, divulgava muitos cursos, e aí essa oportunidade veio pela Bepro Jovem, o Thiago conhecer a Bepro Jovem, e aí quando eu trabalhei na Voito, eu lidei com muitas pessoas. Assim, a Voito é em Juiz de Fora. A primeira vez que eu trabalhei remoto, Uhum. lidando com gente de São Paulo, Santa Catarina, todos assim, estados, recrutando pessoas que poderiam, né, fazer aquele marketing de parcerias. Então, Uhum. isso tudo me ajudou, porque, querendo ou não, a comunicação, ela é das principais soft skills aí, que com certeza tem um dedo forte, assim, na minha carreira, sabe? E aí, quando eu cheguei na indústria, foi assim, para entrar assim, eu não tive muita dificuldade, sabe? Então, com Uhum. certeza, lógico que eu tive dificuldade de passar, né? Eu tentei 3 vezes, mas assim, quando eu cheguei num gestor, eu não tive dificuldade, porque assim, já estava com tudo Entendi. ali gravado, já tinha a experiência, então foi meio que se uniu, sabe? Que Complementou uma. legal. Muito bom. E quais que foram, assim, os principais aprendizados que você tirou hoje de 4 anos na indústria? Uhum. Como Então, é que foi? E, principalmente, assim, é uma área, para cá, pelo menos, Mato Grosso do Sul, não é uma uhum. área que a gente ouve muito. Sim. Então, como que é? A indústria, ela é assim, você, quando entra, você fica deslumbrado. Nossa, é Sim, tudo muito grande, é tudo muito, né? Tudo big. E aí, quando eu entrei, eu fiquei assim, nossa, eu quero passar por essa área, quero ir para outra. E assim, não é bem assim, né? Tem todo uma linha, ou seja, tem todo um escopo de vaga, de pessoas que precisam ocupar aquela vaga. Então, no começo eu fiquei muito assim deslumbrada. E depois aí eu fui vendo, aprendendo, né, com experiência. Eu perguntava muito. E aí eu fui vendo o que que. Ah, eu quero. Ah, eu sou estagiário, eu quero estar na vaga de engenheiro, o que que eu preciso? Ah, eu preciso do aham, inglês, isso é básico. Ah, eu preciso desenvolver projetos, eu preciso tá por dentro, eu preciso conhecer a área, eu preciso estar na área, que isso é muito importante hoje. Então, eu tive alguns aprendizados que eu considero que não foi tão, é, como eu posso dizer, de quebrar a cara, porque eu sempre perguntei muito. E eu sempre me espelhei em algumas pessoas. Então, por exemplo, eu chegava numa área, não conhecia nada, eu disse assim, quem é a pessoa aqui que conhece? Eu perguntava, qual é o nome da pessoa? Aí eu ia entendi. lá, conversava com a pessoa, eu colava na pessoa. Então, teve algumas coisas que eu errei muito, confesso, mas nossa, eu acertei muito mais que errei, porque eu fui nas pessoas certas, né? Consultores, engenheiros Uhum, experientes, gestores, então eu sempre tive uma relação muito aberta com os meus gestores, né? Que eu tive alguns. E legal. aí foi somando, sabe? Sim, Agora, nessa nova função que eu tô tendo outros aprendizados que eu não tive antes, mas por quê? Lá onde eu trabalho, são duas fábricas, né? Uma é a refinaria e outra é a redução. Então, eu trabalhei a maior parte do tempo na refinaria, que tem a questão da produção da alumínio através da bauxita e etc. E aí, eu fui para a redução, que é totalmente diferente. Então, eu estou tendo um sim, aprendizado agora de conhecimento, sabe? entendi. Então, tentando, acertando. Então, o conhecimento ele é assim. Agora, aprendizados enquanto, como eu posso dizer, de projetos, liderança, modo de falar, modo de se posicionar. Isso aí eu já me espelho muito nas pessoas que estão lá há mais tempo, sabe? Eu Sim, começo a entender como é o fluxo e aí eu sigo o baile, entendeu? muito Do bom. meu Uma coisa jeito. que você falou e me marcou. Você não teve medo de errar, principalmente, né? Mas você reconhecer que a gente não sabe tudo. Porque uma coisa Sim. que eu ouço muito aqui no podcast é isso.
Muitos engenheiros, né, que hoje são engenheiros no caso, saiu da faculdade, saiam achando que, nossa, eu sei tudo sobre isso, eu não sei, e não tem medo, às vezes, de até admitir isso, né, quando chega Sim. numa empresa e tudo mais. E que bom você ter falado isso. Eu até assisti uma palestra recente, Carla, que eu queria até compartilhar. Foi uma coisa que me marcou também isso. Eu assisti uma palestra, mas eu não lembro o nome dela, mas o Instagram dela é Tô no Trabalho, alguma coisa assim. E Ah, aí ela falou assim: tu conhece, né? Aí ela falou conheço. assim: olha, se você. Que eu fiz isso, mas eu não tinha esse conselho. Eu fiz porque eu entendi ali o momento que era isso. Se você Sim, não conhece e você tem vergonha, você pergunta pro chat GPT, que hoje tem, né? sim, Antigamente não tinha. sim. Então, assim, eu fui muito assim, perguntando, Uhum, pergunta burra mesmo. Eu até falo assim, gente, pode ser uma pergunta burra, mas é pior eu ficar na dúvida. Então não existe pergunta que seja burra, né? E aí o pessoal até começava a rir e respondia. Então, sim, foi essas perguntas, assim, eu nunca tive vergonha de perguntar. E quando eu tive, que, enfim, tem os momentos, né, que tem muita gente que você não conhece, aí você fica mais acuado. Eu chegava, a pessoa perguntava assim no privado, né? Fulano, como é que é isso? entendi. Me explique. Então, é mais assim uma questão de humildade, sabe? Tipo assim, eu não sei o que é, mas que você pode me ajudar nisso? Sim. É uma coisa simples que às vezes a gente não pratica. Não, não, isso é verdade. Passando assim para mais certificações, né, que eu vi, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que não sabe, não é dessa área principalmente, sobre a parte de Master Black Belt. Como que isso, ter essa certificação impactou você hoje, né, na experiência que você tem, na área que você está, e ela te ajudou a implementar em alguma coisa, alguma área, em algum projeto? Como é que foi? Então, eu fiz essa certificação em conjunto quando eu estava ainda na faculdade, né? Assim, quase terminando e também trabalhava na Voito. Então, quando eu comecei, eu achei assim um máximo, porque é basicamente todo o curso de engenharia de produção aplicado para projetos. Só que você tem que fazer isso rentável, você tem que fazer isso acontecer. E aí, quando eu falava isso, em qualquer lugar, o pessoal disse: Meu Deus, tu tem isso, mas é tão difícil. E assim, foi um diferencial. Eu considero assim que me ajudou Sim, muito. Graças a Deus, me inscrevi nesse curso e fiz. Fui até o final. E de projetos, me ajudou no projeto na época. Eu apliquei num projeto na Secretaria de Administração Penitenciária, voltada para questão de gestão de indicadores. Eu consegui que aplicar legal. num projeto lá interno. Então, assim, cara, eu só peguei o que eu estava trabalhando e usei a ferramenta. E aí consegui, na graça de Deus. E o Master Black Belt, ele é assim, ele tem várias faixas, é que nem, né, branco, amarelo, preto. Então, quando você começa, você inicia ali com ferramentas mais básicas, né? Ele vê um SWOT, vê um brainstorm da vida. Ele vê assuntos mais relacionados à operação, né? Como é que eu operacionalizo Sim, isso aqui melhor? Como é que eu produzo melhor? E aí, quando ele vai para o Green, pro Black, Master, já é uma coisa mais trabalhada, uma coisa que envolve mais estatística. Você usa o Minitab, que era uma coisa que eu não aprendi na faculdade, sim, mas eu consegui aprender nesse curso, que hoje é um diferencial. Eu não digo nem para vaga. Eu digo assim, para mim, porque tá me ajudando agora na vaga que eu estou agora, que todo mundo usa Minitab, e eu fiquei chocada. Porque eu nunca entendi. usei em todas as experiências que eu tive. E aí eu lembrei, cara, eu vi isso no Master. Tanto é que Legal. até um dia desse, como as aulas são gravadas, né? Eu revisitei.
de tão legal que é, Que porque lá ele ensina o passo a passo, como aplicar. E legal. aí tem uma banca, né? Essa banca, você é uma banca de profissionais já certificados, e aí eles vão julgar se seu trabalho ele tem aplicabilidade, se tem algum tipo de retorno financeiro, e dá para assim, aproveitar e estratificar bastante coisa, sabe? Entendi. Tá muito bom. Uma coisa que eu tava aqui, a gente tá conversando, eu tô pensando. Eu tenho a impressão, é até uma coisa assim, pessoal muito minha, porque eu sinto que para algumas pessoas, quando a gente fala da engenharia, principalmente, acha que é um bicho de sete cabeças, talvez. Não. Existe alguma fala ou alguma coisa assim que você já ouviu e você lembra? Que nem para mim, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu já ouvi muito sobre o Black Belt e para mim antes era um bicho de sete cabeças. Era uma coisa muito difícil, era um negócio que, nossa, sabe uma coisa que é muito complicada? Sim. E aí quando eu conheci, eu pesquisei, entendi, fiz o curso e tudo mais, eu percebi que não, gente, não é assim tudo isso que o pessoal fala. Só que existe isso, né? Até na engenharia, digo, na faculdade. E tem alguma coisa assim que você já ouviu e você fala, nossa, não, calma, calma que eu te ensino, calma. Eu já ouvi algumas coisas relacionadas à engenharia, é, de forma para botar medo mesmo, assim. Eu já ouvi dizer assim, cálculo 3 meu Deus, é para reprovar todo mundo. Já ouvi, aí passei pelo cálculo 3 não reprovei. Disse, não, gente, calma, não é tudo isso. Já ouvi também, o Master Black Belt, já ouvi também essa questão do Master Black Belt, é muito difícil. Eu não acho difícil, eu acho difícil a constância de você continuar o curso, porque ele é extenso. É, Então não é todo mundo que fica ali, nossa. Então eu fiz assim, numa época que teoricamente eu estudava, fazia estágio, eu não tinha grandes responsabilidades. Agora fazer já trabalhando já realmente é um pouco mais complicado. Mas às vezes é até mais fácil porque você já tem um projeto no seu emprego, no seu trabalho. Eu, quando fiz, eu fiquei tipo, gente, eu vou aplicar onde? Aí eu fiquei, não, eu vou fazer isso aqui no estágio e tal. Então são coisas que as pessoas falam que realmente depende do contexto, que eu considero assim, porque é que nem comparar, sei lá, as engenharias, entendeu? O momento, a tecnologia, é que nem você comparar a tecnologia. A tecnologia de 1990 é totalmente diferente da tecnologia de agora. Então, com assim, é o certeza. contexto. Inclusive, até vou usar isso para fazer um merchan, um pequeno merchan, inclusive. Na próxima semana, não essa que vai começar, na outra, vai ter uma surpresa no podcast Legal. da gente estar, vou colocar assim, vamos estar resolvendo alguns tabus que existem na engenharia. Vou Ah, estar convidando uma amiga bacana. para a gente bater papo. A gente até apelidou de que a faculdade não é um morango, porque muita gente acha que é um morango. Quando abre a pena. Exatamente. Só que não é também para botar medo, é realmente para tirar os tabus de tudo que a gente viu, principalmente ela que está terminando, e para a gente contar um pouco de como é que é a minha vivência dela, para estar tirando isso, sabe? Porque eu acho que o pessoal que está, principalmente agora que está entrando na faculdade, não sei se você ainda tem contato, mas eu sinto que eles estão vindo de uma, talvez até uma falta de maturidade nesse sentido, sabe? De entender que, nossa, Isso é. olha, às vezes o que eu estou fazendo aqui vai influenciar lá atrás, lá na frente. É. Até, inclusive, a gente ouviu essa semana que, nossa, a engenharia é muito difícil por causa que a gente pega muita DP e não consegue resolver depois. Aí vai vir eu e minha amiga, né, no caso, falando, gente, a gente pegou DP e tá tudo certo, entendeu? A gente consegue terminar, é só ter paciência. É que nem fenômenos do transporte, que o pessoal
Gente, que cadeira difícil. Eu achei difícil. Isso aí realmente foi um achismo que real. Mas assim, estudar, 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 estudar. Não tem segredo. Pra gente aqui é as mecânicas, que mata é as mecânicas. A gente tem três Mecânica do e parece que transporte. são infinitas. Não é três, parece que é infinitas. Então, pra gente é a mecânica. Mas assim, vamos tá tendo esse spoiler aí pro pessoal que tiver interesse. Vou divulgar, então vocês vão lá, vamos seguir pra gente assistir. E vai ser muito legal. Inclusive, agora a minha próxima pergunta é passando um pouquinho mais para frente da faculdade, que é a pós-graduação. Como que Sim. você escolheu sua pós-graduação? E como que hoje, por exemplo, você ter a faculdade de engenharia de produção e a pós-graduação, elas se complementam? As suas habilidades hoje, as duas se complementam? Como que é hoje? Então, após, eu costumo dizer que pós-graduação geralmente é aquilo que você tem interesse Sim. em ser daqui a um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, que geralmente é uma coisa. E aí, após, quando eu comecei, que eu pesquisei, disse, nossa, eu sempre gostei de tecnologia, eu fiz na época da escola, técnico em tecnologia. E aí foi uma área que eu sempre tive assim uma leve queda, sabe? De estar por dentro. Então, assim, eu queria fazer Aham, algo que eu tinha uma queda junto com a oportunidade de mercado, né? Porque o mercado está muito aquecido nessa área. Inclusive, na parte assim, de tecnologia, eu trabalhei um pouco quando eu trabalhava na secretaria. aham, Eu desenvolvi alguns projetos que usavam, né? Tipo assim, eu vou fazer uma linguagem Python. Era uma coisa assim que não tinha lá. E aí eu comecei a desenvolver para ver se simplificava. Era muita coisa, é muito sim, processo, é muita papelada. E aí eu fazia assim uns testes mesmo para ver se facilitava o meu trabalho. E deu muito certo. E aí, uau, quando eu terminei a faculdade, na verdade, eu acho que eu estava terminando a faculdade e comecei logo essa pós, porque você tem essa possibilidade, né, de sim, entrar na pós já quase terminando. Se você tiver um termo que você vai terminar a faculdade no ano tal e a pós vai ser, sei lá, ano que vem. E aham, aí não, eu vou investir porque eu quero me manter atualizada. E quem sabe se tiver uma vaga no mercado nessa parte de tecnologia, porque engenharia tem bastante, né? Eu tenho alguns amigos que sim, entraram comigo no estágio e migraram, em vez de ser para a vaga de engenheiro, eles migraram direto para análise de informação. E hoje eles ah, trabalham assim, 100% de home office, às vezes. 100% não vou exagerar, tá? Uns 60%. Mas assim, faz tudo de casa. Então, sim, foi mais uma oportunidade que eu vi para crescer, sabe? entendi. E que hoje eu uso, assim, eu não uso totalmente, porque lá onde eu trabalho tem uma área específica para isso, tem pessoas habilitadas para isso, mas assim, eu troco figurinha direto, eu falo assim, cara, eu quero um Power BI, eu sei fazer Power BI, né? Eu Legal, quero um Power BI que acesse o banco de dados, só que eu não tenho acesso ao banco de dados. Aí eu dou as dicas de como eu quero e aí eu troco uma ideia, então é muito legal, sabe? Porque uau, você se sente dono do negócio que você quer fazer. Você entende o que você está pedindo. Não é só um desejo, sabe? sim. Eu tenho um professor que ele fala muito isso, que a gente vai sair como engenheiro, então não tem como, por exemplo, ele dá aula de ciências materiais e Legal. fenômenos de transporte também. Meu Deus, E ele, ótimo. Só as piores. exatamente. E ele fala assim: não tem como alguém chegar em você e falar sobre um aço ou algum material e ele tá falando do material X e você assim, é esse mesmo. E o material for Y. Então não tem como, você vai sair como engenheiro, você tem que saber isso aqui. Aí isso que você falou me fez lembrar muito dele e de um outro professor meu que ele fala: engenheiro é projetista também, viu? Sim, sim. De vez em quando Ele fala. também, de vez em quando o engenheiro tá, sei lá,
tá com o pé ali na operação, tá ali na gestão. Então, é assim, é uma área multidisciplinar, né? Você, de acordo com o Sim, seu gosto, com a oportunidade, creio que é válido, tá aberto a todas as possibilidades, entendeu? com certeza. E hoje você está fazendo alguma pós ou está pensando em algum curso para agregar ainda mais no seu currículo? Então, eu tava até falando pro meu marido que a festa das pós acabaram, porque eu já fiz a segunda, né? Que inclusive Sim. foi com foco nessa vaga que eu tô hoje. Eu queria melhorar, eu queria entender um pouco mais de processo, então eu fiz essa pós, assim, mais por questão de oportunidade. Aham. E, assim, eu tô com a ideia, com a expectativa de ingressar no mestrado, Uau. assim, eu sempre gostei muito dessa parte acadêmica, né? Quando eu era Aham. na faculdade, eu sempre fui muito envolvida com projetos, iniciação científica, então era uma coisa próxima de mim. Então eu Sim, sinto que quando eu fui para a indústria, eu já tirei esse link, sabe? E aí eu penso em fazer algo do tipo para que no futuro, quem sabe, eu tenha a oportunidade de ir para uma faculdade, para dar uma aula, nem que seja de duas cadeiras, de PCP, nada de fenômeno de transporte, que eu não quero nada com isso. Mas assim, uma possibilidade, né? sim. Eu Que penso legal. também nesse sentido, de fazer algum mestrado. Já, já pensou, gente? Professor Andressa, entendeu? É isso. Ai, é ótimo. É isso. Eu tenho dois professores meus que eles incentivam muito, muito fazer mestrado. Muito. Nossa, é ótimo. Eles, se pedir qualquer, assim, tiver qualquer dúvida de como é que funciona, ele te ajuda. Com tudo. Então, meus professores incentivam bastante. Eu tenho, assim, eu fiz 12 perguntas e você respondeu todas. A minha é a última Nossa agora. Senhora. Não, é isso. A gente ainda respondeu todas as perguntas, a gente atrasou. Hoje, olha, Tá me produtivo. superei. Duas, na verdade, que eu tenho. Uma que agora é mais pessoal, que eu penso assim, a engenharia de produção ela está mudando muito e está evoluindo, né, cada vez mais. Principalmente, eu sinto que os professores que estão entrando, eles estão tentando acompanhar a engenharia de produção com a tecnologia. E para você, quais que são assim as maiores tendências ou inovações que você acha na engenharia que precisa acompanhar para se manter relevante no mercado? Porque a engenharia de produção ela não pode, né, ir para trás. Sim, E por ela ser de tem produção, ela tem que que estar acompanhando o estar mercado. dentro. Tem que estar no jogo. Engenharia de produção tem que estar no jogo. Hoje, a gente, assim, no Brasil, eu considero que a maioria das universidades, especificamente públicas, elas têm um pouco mais de dificuldade de acompanhar, seja por recurso, seja por, como eu posso dizer, atualização da grade. Então, É, é, na minha opinião, o que essas faculdades e esses professores poderiam fazer, né? Que eu acho válido. Fazer uma imersão entre as faculdades, tanto públicas quanto particular, porque eu falo isso com propriedade porque eu comecei numa faculdade particular e lá tinha muito mais desenvolvimento. Enfim, é um recurso maior. Só que, sim, assim, coisas mais atuais. é, estudos, né? Você vai. Na minha época não era tão forte esse negócio da inteligência artificial, já se ouvia falar, mas a gente estudava mais questão de alguns tipos de material que poderiam substituir o aço, o ferro. Então, nesse sentido, entendeu? Que a entendi. faculdade me proporcionou que era linhas de pesquisa já de alguns professores, né, que também tinham mestrado naquilo. E na faculdade pública, quando eu fui, que eu fiz a transição,
eu senti um pouco mais de dificuldade. Quando foi que eu fui ver algum tipo de inovação na iniciação científica, que é quando o professor puxa aquela linha de raciocínio lá de estudo, e aí você vai pesquisando e vai trazendo novas oportunidades. Aí, Entendi. assim, minha primeira dica para esses professores, porque eu sei que não depende deles, né? Assim, Sim, querendo ou não, não depende deles. Mas aquela troca de figurinha sempre é ótimo. Agora, tecnologia que eu acredito que seja relevante, que a gente precisa, sim, ter dentro do curso, que eu, particularmente, só tive uma disciplina falando disso, que inclusive eu fui monitora, o que eu gostei tanto, é a questão dos dados, né? Como é que eu posso tratar esses dados? O que eu posso fazer com esses dados? Qual é a importância desses dados numa política de compliance, uma política de, sei lá, de uhum, RH? A gente investir mais nisso, entendeu? Porque sim, mesmo que a gente seja engenheiro de produção, que vem para esse lado mais da indústria, tem esse outro lado que não está sendo tão explorado nas empresas, né? Tanto micro, pequenas empresas, quanto indústria. É uma coisa mais elitizada para o pessoal do direito, o pessoal que, assim, da administração. Então, na minha opinião, a engenharia de produção deveria investir mais nisso. Como é que eu posso trabalhar com dados, seja, sei lá, com Python, sei lá, Java? Eu sou da época das antigas, Java. E aí, porque assim, tecnologia, querendo ou não, maiores, por exemplo, a automatização, que a gente muitos ouve falar, né? Que, é, inclusive, a automatização é mais para indústrias que tenham aquele recurso, que ainda tem sim, isso, e que tenha o alinhamento de cultura. Então, a automatização não é só ter o dinheiro na mão e aplicar, mas ter a cultura que eu vou não, mudar aquilo. Então, são coisas mais simples de implantar, sabe? E também que depende entendi. de outros fatores. Então, é sempre bom explorar na engenharia, ainda mais pela nossa engenharia ser uma engenharia que, sei lá, o cara que se forma, a mulher se forma em engenheira de produção, ela pode ser engenheira de produção, ela pode ser engenheira de processo, ela pode ser engenheira de materiais, se ela tiver algo assim, alguma pós, algum mestrado. Então é multidisciplinar, sabe? Não É, é que, às vezes, tipo assim, um engenheiro mecânico, ele pode ser engenheiro de processo? Pode. Mas ele pode ser engenheiro químico? Não pode, né? Porque exige aquele. Então, a engenharia de produção, ela tem como eu posso dizer, essa trufa, né? De estar em vários lugares. Então, se investir nesse lado, que as indústrias ainda estão um pouco dispersas, eu acho que é sim, um ponto sim, importante, sabe? entendi. E tem alguma característica ou até um conselho que você dá para o pessoal que está saindo da faculdade agora, cursos que você acha importante eles terem, ou até mesmo alguma soft skill mesmo que você fala, não, isso aqui, ó, isso aqui é importante quando você sai da faculdade e vai te ajudar bastante. Então, se fosse a Andressa que o conselho, eu vou dar dois conselhos. A Andressa que sai da faculdade, que o conselho é o seguinte: network, né? Network é importante. A Andressa de hoje, depois das experiências que eu passei, seria o investimento no quanto você sabe trabalhar em equipe, o tanto quanto que você consegue aguentar alguns tipos de pressão. Por quê? Às vezes, eu ouvi isso de um ex-gestor meu. A gente quer muita coisa, né? A gente quer ser isso, quer ser aquilo, quer ter isso, mas a gente nunca pensa por o estado físico de hoje, né? Ah, eu estou aqui, mas eu quero fazer isso. Sim, Então, você quer ser o melhor na sua área, você quer ter sucesso, ter harmonia, ter paz, enfim, um monte de coisa. Mas tem algumas escolhas que, se você não tiver maturidade e não souber, não ter as skills básicas, eu vou dizer que skills básicas, comunicação, é, trabalho
trabalho em equipe, senso de urgência, que eu nem sei se é skill, mas eu ouvi um dia desse que era uma skill, então eu vou dizer que é. E a questão da pressão, né? O quanto você é flexível de, né, Sim. de suportar algumas situações, de se posicionar. Então, voltando pro comentário desse meu ex-gestor, ele falou assim uma vez pra mim, Andressa, eu tava conversando com ele sobre uma vaga e tal, aí ele falou assim, olha, é interessante, mas pensar bem e tal. E aí ele falou assim, olha, eu tive essa experiência, não foi muito boa, eu queria muito ser aquilo, pra chegar onde eu cheguei, que ele é gerente agora, né? Eu queria Aham. muito ser, mas se eu tivesse aproveitado um pouco mais como engenheiro, será que eu queria ser gerente hoje? Então ele falou assim, ó, cuidado com os desejos, né? Sim, Então, como você está disposto a lidar com seus desejos depois que você efetiva, né? Porque é tudo aquilo. Enquanto você não conquista, você quer aquilo. Então, aham. lógico que sempre vai ter dúvida, mas o que, que eu posso fazer para sanar minhas dúvidas? Perguntar para pessoas mais experientes naquela área que eu quero alcançar. É que Adorei, nem adorei de as casa. respostas. Adorei as respostas. Bom, minhas perguntas acabaram. Você quer completar alguma coisa? Quer falar sobre algo que eu não perguntei? Eu creio que não, a gente comentou bastante. Eu queria só deixar assim, um agradecimento para você que me chamou. Fazia um tempo também que eu não dava as caras por aqui, então eu gosto muito desse tipo de evento. E falar para o pessoal aí de casa que o que você desejar hoje, né? Que pode ser algo que você quer muito, estuda muito, que você continue. Mesmo que, sei lá, depois no futuro você veja que não seja aquilo, mas assim, se esforce, dê tudo de si, procure pessoas que possam te ajudar. Não fique nessa sozinho. Procure pessoas que possam te ajudar e te aconselhar. E se não tiver, gente, pesquisa no YouTube. Eu pesquisei muito no YouTube, muita coisa, muito conselho, assim, de carreira, de faculdade mesmo. Então, esse é o conselho que eu queria deixar para todo mundo e gratidão, assim, sabe? Por esse convite. Muito obrigada. Imagina, imagina. Obrigada a você de você ter vindo participar com a gente. Eu queria que você deixasse seu arroba pro pessoal que não está assistindo pelo Instagram, vai assistir depois pelo YouTube, para eles te acompanharem também. E se alguém tiver alguma dúvida, né, também te procurar. Sim, eu vou deixar aqui, @eng.andressamarinho. Esse é o meu nome, como eu posso dizer, os meus amigos me conhecem mais por esse nome. Meu nome corporativo não trabalha Nascimento, mas aqui no Instagram vocês procuram por @eng.andressamarinho. Vocês vão me Muito achar. bem. Então, para o pessoal aí que quer conhecer um pouquinho mais do que a Andressa faz, do que ela posta, só seguir ela. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Sua história mostrou que com dedicação é possível inovar e fazer diferença em qualquer área. Então, eu te desejo muito sucesso mais uma vez. Obrigada por compartilhar sua trajetória maravilhosa e inspiradora. E eu te espero aqui uma próxima vez também, tá? Já não vai ser só a primeira e última, vai ter várias. Que Eu bom. te espero outras vezes. E para o pessoal que perdeu, a palavra mágica está aqui, fixada. Vou postar no Store daqui a pouco, tá bom? E já te marco também. E quando sair no YouTube, eu também te mando o Ai, link. que chique, amei, gostei. Obrigada, pessoal. Imagina. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal que estava aqui até agora. E até o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho, tchau.